Conversa com os espíritos. Série inédita. Dramatização mediúnica. Baseada em fatos reais. Podemos fazer a invocação dos espíritos? É possível? Exclusivo. Episódios inéditos. Compartilhe. Você quer conhecer o espiritismo? Estude Kardec. Aprofunde-se na leitura e pesquisa dos livros que você vai entender a dinâmica da vida. TV Espírita Nosso Lar apresenta Conversa com os Espíritos. Episódio 4. Em 7 de abril de 1858, por volta de 7 horas da noite, um homem com mais ou menos 50 anos, bem vestido, chegou a Samaritaine, em Paris, e pediu que lhe preparassem um banho. Depois de 2 horas, como não saísse do banho, o empregado, preocupado, entrou para ver se o homem estaria passando mal. Testemunhou então um horrível espetáculo. O infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue tinha se misturado à água da banheira. Como não conseguiram identificar quem seria a pessoa, o cadáver foi encaminhado ao necrotério. O espírito deste homem, evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 6 dias após seu desencarne, deu as seguintes respostas. Em nome de Deus, evocamos o espírito do suicida de Samaritaine para algumas instruções. Podeis nos responder nesta reunião? Espere, ele está aqui. Onde o senhor está agora? Não sei. Digam-me, onde
estou? Está em uma reunião de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes com o Senhor. Digam-me se estou vivo. Sufoco dentro deste caixão. Sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão da matéria corporal. As ideias terrenas ainda são tão fortes que ele não acredita estar morto. O que o motivou a vir até nós? Estou me sentindo aliviado. Qual o motivo que o levou ao suicídio? Estou morto? Não, ainda. Estou em meu corpo. Vocês não sabem como sofro. Eu sufoco. Tomara que alguém compadecido tente me dar o golpe de misericórdia. Por que o Senhor não deixou nenhuma pista para que pudesse ser reconhecido? Estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. O Senhor ainda tem os mesmos motivos para continuar desconhecido? Sim. Não coloquem um ferro em brasas na ferida que sangra. O Senhor não gostaria de nos dizer seu nome, sua idade, profissão, seu endereço? Não. Definitivamente não. O Senhor tinha uma família, uma mulher, filhos? Eu estava abandonado. Ninguém me amava. O que o Senhor tinha feito para não ser amado por ninguém? Quantos são como eu? Um homem pode ser abandonado na família quando ninguém o ama. O Senhor hesitou no momento do suicídio? Eu tinha sede da morte. Esperava o repouso. Pensar no futuro não o fez desistir de seu intento? Eu não acreditava em mais nada. Estava sem esperança. O futuro é a esperança. Em que pensou quando sentiu sua vida se extinguir? Eu não pensei. Eu senti. Mas minha vida não acabou. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes que me corroem. O que o Senhor sentiu quando a morte se completou? Ela se completou? Foi doloroso o momento em que a vida se extinguiu? Menos doloroso do que depois. Só o corpo sofreu. O que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso do que depois? O espírito se desencarregou de um fardo que o oprimia. Ele sentia a volúpia da dor. É sempre esse o estado depois do suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o fim da vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicida a quebra inteiramente. É esse mesmo estado que acontece em toda morte acidental, independente da vontade, e que abrevia a duração natural da vida? Não.
O que vocês entendem por suicídio? O espírito só é culpado por suas próprias obras. Essa dúvida sobre a morte é muito comum entre as pessoas recentemente desencarnadas, sobretudo entre aqueles que não elevaram sua alma acima da matéria. De início, parece um fenômeno muito estranho, mas que se explica bem naturalmente. Se pergunta ao indivíduo, colocado pela primeira vez em estado de sonambulismo, se ele dorme, quase sempre ele responde que não. É o interrogador que pergunta mal, usando uma palavra imprópria. A ideia de sono, em nossa linguagem usual, está ligada à suspensão de todas nossas faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê, não acredita estar dormindo. De fato, ele não dorme, na opção comum da palavra. Por isto, ele responde não, até que esteja familiarizado com esta maneira de compreender a coisa. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte é a aniquilação do ser. Ora, como o sonâmbulo, ele vê, sente, fala, então não se sente morto, até que tenha a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, porque nunca é completa e deixa o espírito em certa ansiedade. No exemplo do suicida da Samaritaine, é um verdadeiro suplício, pela sensação dos vermes que corroem o corpo e pela duração, que deverá ser a mesma do tempo de vida que ele teria, se não a tivesse abreviado. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas nem sempre se apresenta em condições idênticas. Varia, sobretudo, em duração e intensidade, de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes do erro. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial aos suicidas. É frequente também para aqueles que viveram mais a vida material do que a espiritual. Em princípio, não há erro que não seja punido, mas não há uma regra uniforme e absoluta dos meios de punição. O suicida da Samaritaine. Samaritaine, Paris. Entra cavalheiro elegantemente trajado e diz: preciso de banho bem preparado. 2 horas após, encontrado degolado. Por Kardec, evocado. Estava eu profundamente desiludido. Sentia-me abandonado pelos meus desprezados. Vivo estou, fiz loucura, fugi do sofrimento, entreguei-me à tortura. Morto? Eu? Não, repito, em sofrimentos meu corpo habito. Da alma a imortalidade, essa a grande verdade. Somos filhos de Deus que ama os filhos seus. Em todas as pesquisas empreendidas, apurou-se o termo Samaritaine como o nome de uma grande loja de departamentos existente em Paris. Não se encontrou qualquer alusão mais específica ao que poderia ser o estabelecimento citado no texto. Mesmo em consulta verbal a parisienses, conhecedores da história da cidade, não se obteve uma informação
que pudesse ser confirmada historicamente. Uma das informações verbais mais aplausíveis é a de que provavelmente se trate mesmo da tradicional loja de departamentos ainda hoje existente e que foi fundada no século XIX. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.